Joel capítulo 2, versículo 12, e diz assim o texto: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Diga amém. Queridos, olha como é que eu começo aqui, juntamente com a igreja nessa leitura, no versículo 12, olha que nós começamos a ler aqui, o Senhor chamando o seu povo para a conversão, o Senhor chamando o seu povo para o arrependimento. A Bíblia, ela está marcada por frases como essa, de arrependimento, de conversão. De Gênesis, escuta aqui, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela está marcada com Deus chamando o seu povo para o arrependimento. O Espírito Santo, Ele te chamou você aqui hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, meu irmão, minha irmã, porque Ele quer te falar sobre algo extraordinário, que talvez há uma cortina nos nossos olhos, que não permite a gente enxergar, mas o Espírito Santo quer tirar essa venda dos olhos hoje, para que a nossa percepção se abra, a nossa visão se abra, para um tempo que nós estamos vivendo, e a ficha ainda não está caindo para muitos, não está caindo. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui hoje, para nos dar essa graça desse entendimento. Eu disse aqui que a Bíblia está marcada por palavras como essa: convertei-vos, arrependei-vos. E aqui ele diz, ele enfatiza: arrependei-vos de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Você imagina isso? Você chega na presença de Deus, a fim de que Deus te abençoe. Você chega, eu chego, nós chegamos na presença de Deus, a fim de que o Senhor nos abençoe, estende as mãos sobre a nossa vida, e Ele fala para todos nós que estamos, Ele fala para o planeta Terra inteiro, Ele fala o seguinte: eu vim buscar bênção, irmão, eu vim para ser abençoado. Aí o Senhor chega para mim e fala assim, ó: arrependa-se, converta-se de todo o teu coração, chore, pranteie diante de mim. Parou para pensar nisso? É sério, é muito sério isso, porque a perspectiva e a ótica da humanidade com referência a Deus é entender que Deus é o provedor, Deus é o Deus da provisão. Bastou eu passar por uma necessidade, e agora eu reconheço que tem um Pai no céu, e a Bíblia também diz que aquele que pede para o Pai, ele recebe do Pai, quem busca encontra, e quem bate na porta, a porta se abre. Então, com esse entendimento, eu olho para Deus diante da minha necessidade, e eu só vejo em Deus o provedor, eu só vejo em Deus o homem que pode me abençoar. Mas nós temos dessa forma uma percepção errada de Deus. Ele não quer ser visto apenas como o Deus que vai vir solucionar os problemas, seja ele questões conjugais, familiares, seja questão de saúde, questão financeira. Ele é mais do que isso. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Pai, Ele é soberano. Dentre tantos atributos que existem em Deus, que está em Deus, um dos atributos de Deus é soberania. Ele é soberano. Eu não estou me reverenciando ou me referindo ao presidente do país, dos Estados Unidos, da China, seja de onde for. Eu estou me referenciando-se, olhando, indo adiante para encontrar com Deus, o Senhor. Então esse trato nosso é muito medíocre, esse trato do ser humano com Deus, olhando para Deus como aquele Deus que simplesmente dá o pão e dá o peixe. Ele não é simplesmente o Deus que dá o pão e que dá o peixe. Ele é o Deus que te pega do buraco, da lama, do lamaçal do pecado, aonde você estava destituído da glória dele, distante da glória dele. Ele te pega de lá
Ele te lava, Ele te limpa, tuas vestes estavam, que eram brancas, estavam manchadas com o pecado, Ele alveja suas vestes, te purifica e te salva. Ele é o Deus que tem propósito com o seu povo, além dessa terra. O propósito principal de Deus está além dessa terra, é comigo e com você na eternidade, meu irmão. No livro de 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, ó, para que você possa registrar no seu coração, não precisa abrir. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer o seguinte, que uma semente que se planta na terra, é diferente do que nasce. Eu planto um tipo de semente, o que nasce é diferente do que eu plantei. Vou te dar um exemplo, planta um caroço de feijão, nasce caroço de feijão? Não, nasce uma plantinha totalmente diferente. Qualquer planta que você planta semente, sementinha de alface, uma bolinha pequenininha, vai nascer algo diferente ali, um pequeno arbusto, uma hortaliça, é isso que vai nascer, amém, queridos? E aí em Coríntios vai dizer o seguinte, que no plano da salvação, na transição de terra para o céu, a Bíblia vai dizer que nós vamos ser transformados em corpos corruptíveis, em corpo de glória, corpo incorruptível, um corpo metafísico. Você está entendendo o que é Deus na nossa vida? Ele pega um corpo, uma carne, sujeito ao pecado, que sofre tentação, que passa por muitas turbulências. Ele pega essa pessoa toda inflamada, que sou eu, que é você, cheio de bagagem negativa nas costas. Ele transforma a nossa vida, transforma o nosso corpo, enquanto na terra transforma a nossa vida para viver uma bênção aqui nessa terra. E quando vai para o céu, ainda transforma o corpo para entrar no céu, como foi o corpo de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia fala que Tomé estava tendo dúvida e dizendo, eu não acredito que Jesus apareceu. Quando as mulheres vieram falar, Maria veio falar, não, era ele sim, ele estava lá, ele ressuscitou, e ele não acreditando, Jesus aparece na sala de repente, e a porta não foi aberta para Jesus, ele não bateu na porta para que se abrissem a porta para ele. Jesus tinha um corpo metafísico, um corpo que atravessa paredes, um espírito palpável que dá para tocar, que come pão. E aí ele disse para Tomé o seguinte, tô aqui, Tomé, toca nas minhas feridas aqui, vê se é eu mesmo, toca aqui na marca dos cravos, para ver se é eu. Eu estou falando de um Deus, que Ele transforma a sua vida para viver na terra, e transforma após a morte o seu corpo para ir morar no céu. É esse Deus que eu estou falando. Só que eu fiz essa pausa, para tocar no teu coração, que às vezes nós só olhamos para Deus dessa forma, o Deus que dá o pão e dá a água. O Deus que eu estou passando por um problema no casamento, é o Deus que vai resolver, mas depois que Ele resolveu, eu não quero nem saber de Deus. É um Deus que eu estou passando por um problema nas finanças, eu vou invocar esse Deus, Ele vai resolver, Ele vai me ajudar, mas depois que resolveu, eu não quero nem saber desse Deus, amém, queridos? Deus não pode ser tratado dessa forma. Quando aqui o profeta Joel diz, convertei-vos a Deus de todo o vosso coração, ele está chamando as pessoas para um relacionamento diferente, um relacionamento que essas pessoas antes nunca tiveram em sua vida com Deus. E eu estou aqui, meu irmão, eu estou aqui hoje para causar em você uma estiga, uma vontade e uma sede na direção do Espírito Santo, para viver um relacionamento com Deus que talvez tu nunca viveu. Amém, queridos? Aqui ele está dizendo, é para se converter para Deus, com pranto, com choro, é para jejuar, meu querido. Está entendendo? É para pegar a tua carcaça, o teu corpo, colocar diante do altar e diante de Deus e falar, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu não sou nada sem Ti. Nós temos exemplos diante de um histórico de aconselhamento, né? Eu e minha esposa, e vocês podem ter exemplos aqui, de pessoas que de repente um cidadão dentro de um relacionamento fez uma besteira e houve uma ruptura no relacionamento. O cidadão ou a cidadã fez uma besteira, houve uma ruptura no relacionamento, houve uma separação, e a partir daí, um personagem dos cônjuges, seja o homem ou seja a mulher, não consegue mais tocar a vida para frente. Você está vendo como é que o ser humano se torna tão dependente do ser humano? Como que o ser humano pode viver tão dependente do ser humano?
Por conta dessa ruptura que teve no relacionamento, talvez aquele cidadão ou aquela cidadã não consegue mais andar para frente. Mas é dificilmente você vai ver alguém dizendo assim, ó, eu não estou conseguindo mais viver, eu não estou conseguindo mais andar, porque eu estou separado de Deus. Dificilmente você vai ouvir isso, vai ver isso. Mas você vai encontrar por aí pessoas dizendo, não, eu não quero mais, eu quero morrer. E quantos os casos que muitos tiraram a própria vida, porque houve uma separação. Ou seja, o homem precisa se converter, o homem precisa voltar-se para Deus, porque enquanto ele tem o suprido em si a carência que o outro supre, enquanto ele tem essa carência suprida pelo outro, e pelo João e pela Maria, ele vai bem. Enquanto ele tem um apoio, enquanto ele tem um elogio, ele vai bem. Enquanto ele tem um tapinha nas costas, estou contigo, não abro mão, o cara se sente seguro. Mas falta uma mão para segurar a tua, falta o amparo de um João e da Maria, falta o incentivo para ver. O cidadão quer morrer. Certa vez eu encontrei com um rapaz. Esse rapaz estava num surto, estava muito pesada a situação com esse rapaz. Eu presenciei esse rapaz, e a mãe, e o pai, e a família. O cara estava desesperado. Ele estava no efeito de um entorpecente. E durante o momento que eu estava tentando acalmar ele e pedindo graça para o Senhor, ele rasgou as roupas da minha frente. E pegou um copo de uma bebida que a mãe veio trazer para ele, para acalmar ele, tacou no chão e quis ir para cima da mãe para bater na mãe. Eu tive que entrar na frente desse rapaz, acalmar ele, segurar ele. E ele foi e investiu no pai, eu tive que acalmar o rapaz, tudo pela graça do Senhor. E durante aquele processo teve um momento que ele disse o seguinte para mim: pastor, você sabe que é você não levar uma curtida no Face, pastor? Eu postei um negócio lá, não me deram uma curtida, pastor. Irmão, eu vi isso. Meu Deus! E será que esse sentimento, esse vazio que ele sentiu, é diferente de outros? Quantas pessoas, meu irmão, ela está se sentindo mal, se sentindo desprezada, talvez porque o que ela compartilhou nas redes sociais não deu o alcance desejado ou o retorno esperado. Você percebe que o ser humano, ele busca pela obtenção da atenção de outras pessoas, mais do que a atenção de Deus. E aqui Joel fala o seguinte para mim e para você, ele deixa claro que o negócio aqui não é na horizontal, não é eu com João, com Maria, com Beltrano, fulano, ciclano de tal, é eu com Deus, é na vertical. Converta-se, chora, planteie, chama a atenção dele para a tua vida. E por que ele fala isso? Porque virá tempos muito difíceis, e somente esses que têm essa estrutura de encontrar Deus no secreto da sua vida, esses terão uma estrutura para suportar esses tempos. Esses não vão abnegar-se da sua fé nesses tempos. Mas aqueles que estão buscando a atenção de fulano, ciclano e beltrano, meu querido, não suportarão, negarão a sua fé. O profeta revela sobre esse tempo. Nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Ele diz o seguinte, versículo 13, leia comigo: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio-se em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Eu quero chamar a atenção para o começo do versículo, que diz o seguinte: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Por que está falando esse versículo? Eu quero explicar de um jeito bem dinâmico aqui. Porque o ser humano, quando ele entra, tem várias explicações que tudo se converge ao mesmo ponto, mas eu quero usar um tipo de explicação diferente. Quando o ser humano ele estabelece um vínculo com Deus, uma comunhão com Deus, muitas das vezes essa comunhão ela se baseia em algo externo, quando tem que ser unicamente baseado em algo interno. Eu vou dar um exemplo para vocês. O povo antigo aqui, o povo do tempo dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, do tempo dos juízes, do tempo dos profetas, quando acontecia alguma coisa terrível,
ou eles queriam chamar a atenção de Deus, estabelecer com Deus uma comunhão, quando o sentimento deles estava, meu irmão, à flor da pele, quando eles estavam, meu irmão, em uma estrutura racional, elevada, e eles estavam alterados, eloquentes, eles pegavam as vestes, e num ato de desespero, num ato de clamor, de um jeito eloquente, para chamar a atenção de Deus, eles rasgavam: Senhor, 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 misericórdia, Senhor, tipo assim. Há vários exemplos na Bíblia, onde mostra diante de um ato bem extremo, homens rasgando as suas vestes, e o profeta usa essa fala, para explicar que não é isso que chama a atenção de Deus, não é simplesmente jogar cinza nas costas, que é um ato típico do povo hebreu, do povo judeu antigo, jogavam cinza nas costas, para mostrar que estavam se humilhando para Deus, rasgavam as vestes, jogavam cinza nas costas, para mostrar que está se humilhando, e o profeta fala assim, não é rasgando as vestes, é rasgando o coração. Hoje em dia, muitas pessoas, nós não temos essa cultura, de chamar a atenção de Deus rasgando as vestes, ou jogando cinza nas costas, terra nas costas, na cabeça, mas a gente tem uma cultura diferente. Muitas pessoas quer chamar a atenção de Deus, fazendo um compromisso, estabelecendo um relacionamento com Deus externo. Por exemplo, Senhor, eu peço que o Senhor faça isso na minha vida, porque eu vou fazer isso, é um trocadilho, por meio de promessas, por meio de votos. Quando eu uso essas falas, você vai entender melhor o que eu estou falando. As pessoas fazem com Deus diferente. Senhor, eu vou fazer uma promessa, Senhor, eu vou fazer um voto, para que o Senhor venha na minha vida. O Senhor fala assim, não é sacrifício, é obediência, não é rasgar as vestes, é rasgar o coração. Eu não quero saber de você fazendo um certo tipo de ritual, eu não quero ver você fazendo um certo tipo de simpatia, uma bruxaria, uma mandiga, não é isso não, porque quando você entra nesse âmbito de fazer um certo rito, para chamar a atenção de Deus, você está imitando os feiticeiros. Senhor, eu vou fazer isso daqui, para o Senhor vir. O Senhor já veio, o Senhor já bateu na porta pedindo para entrar. A questão é, tu já abriu a porta para ele entrar? Abri, Senhor. Ele entrou e está habitando aí dentro. Amém, pastor? Está assim, então amém. Amém. Está entendendo, querido? Então quando fala assim, rasga o seu coração e não as vossas vestes, para de ficar estabelecendo para Deus pontos, para mostrar para Ele, estou te servindo, Senhor, fiz isso daqui, sexta-feira hoje, pastor, Deus, hoje é sexta-feira, viu? Sexta-feira hoje, eu não vou nem varrer a casa. Olha, hoje é sexta-feira 13, pastor, Deus, Senhor, eu não quero ser amaldiçoado, Senhor, não vou passar debaixo de escada, eu vou correr de gato preto, Senhor, eu estou me protegendo. Não é isso, querido, querida, é obediência ao Senhor. Quando fala sobre rasga o seu coração, está dizendo o seguinte, mata a tua carne e faz a minha vontade, porque o que nos impede de fazer a vontade de Deus é a nossa carne nos prega peças, a nossa carne faz com que nós venhamos estar nos sentindo atentados, e a pessoa está se sentindo atentada pela tentação, e por conta disso ela se rende à tentação, quer dizer, ela não rasgou o coração, ela não matou a carne, e ela deixa de fazer a vontade de Deus. Então veja só, olha só o que o texto está falando, vamos voltar lá. Converta-se para mim, chore na minha presença, me busca de verdade, rasga o teu coração para mim, mata a tua carne. Rasgar o coração é mata a tua carne. O espírito está pronto, a Bíblia fala, mas a carne é fraca. Está entendendo, querido? Então por conta da nossa carne, por conta do nosso coração, desse lado sentimental que nós temos, nós levamos uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, meu querido, superficial, eu posso dizer, muito raso. Nós buscamos a Deus quando nos convém, nós buscamos a Deus como nós buscamos um manador, um dipirona, como quando sentimos dor de cabeça. Sentia dor de cabeça, aquela enxaqueca, vai na gaveta para ver se tem algum remedinho lá, se tem, amém, se não tem, vamos dar um jeito, vamos caçar um remédio aí. Não é assim. A nossa vida tem que estar pautado na adoração a Deus.
a minha vida tem que girar, a minha vida tem que girar em torno de Deus. Sempre Deus no centro da minha vida, sempre Jesus no centro, sempre a palavra no centro, e a minha vida girando em torno desse Jesus, dessa palavra, porque quando eu vivo assim, ainda que nós venhamos enfrentar tempos difíceis, porque o profeta fala sobre isso aqui no texto, ainda que eu venha enfrentar tempos difíceis, Ele vai ser Deus na minha vida, para prover a farinha, para prover o azeite, e a farinha e o azeite não faltar na minha panela, ou seja, eu vou passar comendo em tempos difíceis. Agora, o ser humano, ele inverte aqui os valores, em vez de ele buscar a Deus, e a vida dele girar em torno de Deus, ele busca as outras coisas, ele busca os seres humanos, a atenção do próximo. Em vez de ele buscar o reino, como diz Mateus 6,33, ele busca as outras coisas. Quando o tempo difícil chega, as outras coisas não vai gerar na vida dele um valor de sustentabilidade espiritual, para que ele possa resistir aos tempos difíceis. Você está comigo aqui? Diga amém. Então o segredo é buscar Deus a todo o tempo, de dia e de noite, orar quantas vezes for necessário, clamar quantas vezes for necessário, jejuar, andar em obediência. Aqui é o segredo, meu querido, é aqui que nós devemos ficar. Diz assim, versículo 18, leia comigo o versículo 18, para a pessoa que entende isso e vive isso. Versículo 18, Joel 2, versículo 18: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondeu-lhes, e disse: eis que eu envio o cereal, olha lá, o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos entregareis, e não vos entregareis mais ao opróbio entre as nações. Amém? Está dizendo embaixo que ele vai nos livrar dos exércitos do norte, por aí vai. Aí entra aqui Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você não vai ser atingido, eu vou ser contigo. Entra aqui Deuteronômio capítulo 28, se o inimigo vier contra ti, por 7 caminhos ele vai fugir da sua presença, e por aí vai entrando mais, vai entrar também aqui Isaías, onde vai dizer, toda arma forjada contra ti não vai prevalecer, e por aí vai, querido. Mas o segredo é converter-se ao Senhor com pranto, com jejum, de todo o coração, rasgar a minha carne, o meu coração, e não rasgar as minhas vestes. Quando eu faço isso, Deus vem, como diz no texto, Ele vem com o cereal, com o vinho e com o óleo. Quero falar um pouquinho, não posso entrar muito, porque senão eu vou entrar para um outro caminho, que não é o que eu quero fazer agora, mas vou falar um pouquinho sobre cereal, vinho e óleo. Quando Ele vem com o cereal, Ele vem com o pão da vida. O cereal, ele representa também o trigo, o pão da vida, ou seja, o Senhor vem com o pão da vida. Quando você faz o que Ele manda fazer, Ele vem com um sustento. É um sustento que te supre fisicamente e até supre a tua alma. Quando Ele fala cereal e Ele fala vinho, vinho representa na Bíblia a alegria. Eu vou te sustentar e eu vou trazer para a tua vida o gozo necessário, o gozo que você pode sentir, a alegria que independe de que outros possa causar em você. Eu vou te dar a alegria do Espírito, e a alegria do Espírito, ela é incondicional, ela subsiste sobre toda e qualquer situação. E Ele termina dizendo, eu vou te dar o cereal, eu vou te dar o vinho, eu vou te dar o óleo, ou seja, eu vou te selar, eu vou te separar nessa condição. Você vai ficar separado, consagrado nessa condição de ser sustentado e de viver feliz, abastado, abençoado em nome de Jesus. Amém, queridos? E o princípio disso é o quê? É viver um relacionamento com Deus que eu nunca me posicionei para viver, me consagrar para Ele, me converter de verdade para Ele, em vez de ficar pagando promessas, fazendo votos, pagando votos, e depois que o voto eu cumprir a minha parte do voto, eu já esqueço de Deus. Não, é eu viver a minha vida em torno dEle, servindo a Ele fielmente, como tem que ser. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Rei, Ele é patrão, eu sou um humilde servo. Amém, queridos? É assim que tem que ser. Nós devemos entender isso. E Ele fala
versículo 28. Eu estou fazendo um apanhado geral, porque se for ficar explicando versículo por versículo, demora muito, irmão. É muita coisa. Eu quero fazer um apanhado apenas geral, para que nós possamos entender aqui sobre o tempo que nós estamos vivendo. E eu chego agora nesse tempo que nós estamos vivendo. Versículo 28 diz assim, ó: e acontecerá, depois que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos, anciãos, sonharão, e vossos jovens terão visões. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Esse trecho que eu quero ler para vocês agora, meus queridos, fala de 3 tempos. Um tempo que nós estamos vivendo agora, um tempo que vai chegar, e um tempo posterior àquele que vai chegar. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, é esse tempo aqui que nós acabamos de ler, versículo 28, que o Senhor derrama do Espírito dele sobre toda a carne. O Senhor dá unção, o Senhor dá dons, vossos velhos sonharão, vossos filhos vão ter visões, profetizarão, e vossos jovens terão visões. Nós estamos nesse tempo, e após esse tempo, vai chegar um outro tempo, e aqui já envolve Apocalipse, mas vamos ler aí o versículo 29, nós estamos no versículo 28 agora, esse é o nosso tempo. Versículo 29 diz o seguinte: até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém. Ainda é do versículo 28, é esse tempo aqui agora. Versículo 30: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para aí, versículo 30 e versículo 31, aqui é uma profecia a respeito de um tempo que está além desse que nós estamos vivendo agora. Versículo 30 e 31 está falando de Apocalipse. Aqui já é a transição entre o princípio das dores, que é o nosso tempo, e a grande tribulação. Um tempo de escurecimento do sol, um tempo de negridão, um tempo de tormenta na terra, um tempo de tribulação na terra. Esse tempo vai chegar, está entendendo? E por último ele fala no versículo 32: e acontecerá naquele dia, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Amém? Presta atenção, quero explicar sobre os 3 tempos aqui, em nome do Senhor. Primeiro tempo, é o tempo agora nosso, sobre os nossos filhos, sobre os nossos servos, sobre os nossos empregados. Se alguém tiver um empregado, Deus vai abençoar a sua casa e até os empregados. Ele está falando assim: eu vou derramar dons para sonhar, para ter visão e para profetizar. É para nós agora isso daqui. Vocês vão sonhar, profetizar e vão ter visões, e o negócio vai acontecer. Os dons de Deus vai se manifestar, porque eu vou derramar o meu espírito sobre vocês, sobre toda a carne. Beleza, após esse tempo, que é o período da igreja na terra, um tempo que é para acontecer muito poder, milagre, unção e algo de Deus, vai vir um tempo apocalíptico, um tempo de negridão, de escuridão, de sofrimento na terra, e depois vai vir a salvação do Senhor. Amém, queridos? Agora, eu não estou muito preocupado com o tempo da negridão, da tormenta, da tribulação. Estou preocupado agora com o nosso tempo. Como é que nós estamos vivendo o tempo que ele falou que era para ser um tempo de profecia? Como que nós estamos vivendo o tempo que ele falou assim que era para ser o tempo de revelação, de sonhos, de visão? Ei, mulher, você que vai dormir à noite, ouve aqui. Você, irmão que está de casa também, ouve aqui. Você que vai dormir à noite já está preocupada com o salão no dia de amanhã. Meu Deus, amanhã eu vou fazer unha, é botox, é chapinha, o que é o negócio aí que a mulher faz aí? Fala aí, Helenice, você que é experiente. Eu não sei, essa mulher faz tanta coisa no salão, mas é só um exemplo, queridos e queridas. A gente vai dormir à noite, e pegando as mulheres para Cristo aqui, já vai dormir à noite preocupada com o salão, com uma unha, ou com um afazer da casa, ou com uma tarefa, ou com um compromisso, ou com aquele encontro, ou com a reunião do próximo dia. Os meninos, as meninas, os adolescentes, já vai dormir à noite preocupado em que vai ter prova, essa semana vai ser turbulenta.
Meu queridos, assim estamos nós. E os homens, vai dormir à noite, preocupado, meu Deus, e aquela conta, e essa semana vai ser difícil, o que eu vou fazer? Nós vivemos um tempo de sofrimento antecipado. Só que o Senhor nos mandou viver um tempo de profecia, um tempo de visão, um tempo de revelação. Esse é o nosso tempo, queridos. E nós estamos deixando de viver esse tempo. Me fala a última vez que você dormiu à noite e teve um sonho do céu. Sonho do céu. Fala para mim qual foi o último tempo. Pastor, nunca tive isso na minha vida. Pastor, eu já tive uma vez, dormi que eu tive um sonho assim celestial. Me fala qual foi a última vez que você estava numa conversa com um amigo, e quando o amigo contou para você uma história complicada, você recebeu na hora a visão de Deus para falar para ele aquilo que ele deveria saber. Me fala qual foi a última vez que isso aconteceu, que você teve essa visão. Me fala qual foi a última vez que você teve um toque de Deus, e a pessoa chegou diante de você e falou assim: não vai, não tem jeito, e você se levantou na autoridade do Espírito Santo e disse para a pessoa o seguinte: já deu tudo certo em nome de Jesus, pode crer que Deus está na causa, Ele vai pelejar por você. Qual que foi a última vez? Entendeu? Nessas horas, meus irmãos, na realidade, nós damos glória a Deus porque é forte a palavra, mas nós não estamos dando glória a Deus porque nós estamos vivendo isso, não. Nós estamos dando glória a Deus porque a palavra é forte, mas não é porque nós estamos vivendo isso, queridos. E é uma tensão aqui. O Senhor nos chama a atenção: eu te chamo para esse tempo, filho. Começa o texto: converta-se, chore, pranteie na minha presença, rasgue o seu coração para mim. Eu vou cuidar do cereal, eu vou cuidar do vinho, eu vou derramar o óleo na tua cabeça. Ele diz: seus filhos vão ter visões, vai profetizar, vai ter sonho, vai ter revelação. Olha o que ele está falando, queridos. Você viu que é uma consequência. Primeiro, conversão, buscar a Deus, se entregar para Deus, viver esse Deus, me humilhar, buscar transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. E depois Deus vai abençoando tudo: cereal, é vinho, é óleo na cabeça, é unção, e vai ter visão, vai ter sonho. E se nós formos aqui enxugar o negócio, nós podemos perceber que nós estamos faltos. Essa é a realidade. Nós estamos faltos nessa questão, porque, meus queridos, Satanás tem arrebatado os nossos corações. Essa é a realidade. Satanás tem colocado a mão nos nossos corações, tem arrancado assim para ele, tomado, invadido para ele mesmo assim, ó. E a nossa visão. Nós estamos vivendo no mundo do entretenimento, nós estamos vivendo no mundo da internet. E a internet sim tem as suas vantagens, não posso falar que não tem. Nós estamos aqui fazendo transmissão ao vivo, isso é fruto da internet. Não posso radicalizar e dizer que não é bom, é bênção. Mas eu tenho que ter domínio sobre isso, e isso não pode ter domínio sobre mim. Porque a Bíblia diz, lá em Pedro, vai dizer em 2 Pedro, que tudo aquilo pelo qual o homem é dominado, o homem se torna escravo daquilo. E hoje, nós estamos deixando de viver essa revelação de Deus, a profecia de Deus, e as visões do Senhor, porque nosso coração foi tomado pela internet, seja por qualquer coisa que for. Estou te dando um exemplo aqui. A pessoa fica ali no Facebook assim, ó, vai para... Se alguém não pode assistir, assiste esse filme. É tipo um documentário que tem na Netflix. Eu vou te falar sobre esse filme. Dilema das redes. Assiste. Pessoal que trabalhou no Google, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, por aí vai. Em todos os que tem. Esse pessoal perceberam o perigo da máquina, da inteligência artificial, do algoritmo. Percebeu que o negócio ele vai crescendo por si só, e vai aumentando, vai desenrolando e vai desenvolvendo, ao ponto de se tornar mais inteligente do que o próprio Criador, que é o homem. E o sistema é o seguinte: quando você entra na internet, a internet já consegue desenhar o seu perfil. E desenhando o seu perfil, ele vai te prender pelo algoritmo que existe lá, pela inteligência artificial que existe lá. Vai te prender, porque quando você está vendo uma programação, uma imagem, um filme, um vídeo, automaticamente ele já vai mandar outro para você que vai causar em você um interesse, e você fica preso. E as pessoas ficam ali meia hora, 40 minutos e queima arroz. Teve um caso na China que uma criança morreu, porque os pais estavam, acho que no game, não sei,
e ficaram horas e horas e horas, eram online, era uma disputa com outras pessoas, e os bonitos esqueceram do recém-nascido. O recém-nascido morreu de desnutrição. Você imagina quanto que isso é macabro? Então, querido, veja o que está te separando de receber de Deus uma unção na tua vida. Eu te dei um exemplo, dentre tantos que existem aí, a distração. A distração não pode, meu irmão, permitir com que você fique afastado e eu fique afastado do Senhor. A Bíblia diz: volte-se para o Senhor, converta-se ao Senhor, clame ao Senhor, chore, pranteie na presença do Senhor. Fica 1 hora, 2 horas na frente de uma telinha, seja ele um smartphone ou uma televisão, mas nós não ficamos 1 hora na presença do Senhor, num quarto trancado, chorando, com a cara no pó, com a cara no chão, e clamando, invocando a presença do Senhor. Se nós não fazemos isso, como que vai ter profecia? Como que vai ter visão? Como que vai ter revelação? Como é que vai ter trigo, cereal? Como que vai ter o vinho e o óleo da unção? Nunca vai ter. Mas se eu hoje, conscientizado pela palavra, absorver isso para a minha vida, e começar a se consagrar, cada um começar a se consagrar, meu irmão, um tempo diferente surgirá na tua casa, um vento diferente vai soprar debaixo do teu teto, meu irmão, coisas extraordinárias vai acontecer. Eu aconselho a assistir o filme Quarto de Guerra, quem não assistiu, de uma mulher que orava e orava, uma senhora que orava, meu irmão, de um jeito ousado, com uma autoridade no Senhor. É aquilo ali que acontece. Aquele filme representa bem. Aquele filme representa bem quem vive na presença. Quem vive na presença não teme as sombras noturnas. Quem vive na presença não tema a investida de Satanás. Quem vive na presença não teme dardos inflamados do maligno. Ai, vai morrer, vai acabar, vai destruir, o teto vai desabar. Deixa desabar, deixa acontecer. Só sei de uma coisa, que Deus está no meu barco, e o meu barco não vai afundar. Deixa o vento soprar, deixa o terremoto sacudir. Jesus está segurando as minhas mãos, eu estou agarrado nas mãos dele, meu irmão. Não vai acontecer nada. Está entendendo, querido? Nós não podemos viver dizendo que tem Deus no coração, servimos a Deus, mas estamos vivendo, meu irmão, abaixo de calmantes. Porque se eu não tiver um calmante, a situação que está vindo contra mim, contra a minha família, a situação que está se levantando, pode causar em mim um infarto. Tem pessoa que toma aqui uma água com açúcar aqui, fulano, ó. Toma alguém com açúcar, já vou aproveitar e beber uma água também. Toma alguém com açúcar aqui, se acalma, calma. E o outro lá banando. Vai, filho. Meu filho, minha filha, não é água com açúcar não, é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo dá a paz necessária, acalma as tempestades internas. A presença do Espírito Santo te capacita para o dia, por mais terrível que pareça que vai ser aquele dia. A presença do Espírito Santo vai fazer com que haja um tapume no fundo do barco que furou, e parece que o barco vai afundar, mas o Senhor chega e bota a mão e tampa tudo e sela, e daqui a pouco aquele que parecia que ia pique, que ia ser destruído, o mar acalmou, o vento parou e está tudo calmo. A presença do Espírito Santo, a palavra é Jesus. Você viu que poderoso é isso? Aleluia. Então, diante disso, eu tenho mais que seguir o conselho de Joel. Eu vou me converter para esse Deus com todo o meu coração. Eu vou chorar na presença dele, eu vou entrar na presença dele de um jeito que eu nunca entrei, e vou viver isso. Amém, queridos? Guarda essa palavra no seu coração. Ainda em Joel, para nós encerrarmos, ele vai dizer assim, bem no comecinho aí, capítulo 2 e no versículo 1, ele diz o seguinte ainda, para você viver isso, e ele diz assim, ó: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meio do santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e já está próximo. Ou seja, está falando o seguinte: entenda isso, viva isso e toque a trombeta. Fala para todo mundo: olha, Jesus está vindo aí,
O dia do Senhor está se aproximando. Vamos viver com Deus uma vida diferente. Vamos ter um relacionamento com Deus diferente. Ah, mas não posso, porque eu tenho uma correria para fazer. Eu preciso me sustentar, eu preciso me amparar. Parar com isso. O texto está dizendo, é Ele que vai mandar o cereal, é Ele que vai mandar a provisão, Ele vai cuidar do vinho, da alegria, Ele vai descer com óleo. Pare de correria, pare de loucura, de afobamento. Fique em paz. O Senhor vai cuidar de tudo e já está cuidando em nome do Senhor Jesus. O que eu tenho que fazer é buscar, me converter a Ele, rasgar o meu coração para Ele e viver uma vida com Deus extraordinária em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Eu convido você a ficar de pé e nós vamos louvar ao Senhor.